Está começando agora de Júnior para Júnior. Oi pessoal, eu me chamo Najara Paixão, tenho 28 anos e atualmente eu trabalho como UX Designer Júnior na Wogo, que é uma startup japonesa. Eu comecei tem mais ou menos um mês e vou contar um pouquinho sobre a minha experiência nesse processo em me tornar UX UI Designer. Sobre o que me motivou a querer trabalhar com design, na verdade, eu venho de um processo de transição de carreira. A minha formação original, digamos assim, é em arquitetura. Então, eu trabalhei por muitos anos como arquiteta de forma autônoma, em sociedade, em escritório. Já tive escritório físico, escritório remoto. Trabalhava bastante com a parte de design de interiores e todo esse universo de arquitetura. E em 2019 eu fiz um curso de Business Design em São Paulo. Eu sou de Manaus e resolvi fazer esse curso porque eu queria sair um pouco da bolha de arquitetura. E nesse curso a gente trabalhou muito a abordagem do design thinking e tudo mais, e eu acabei me interessando muito por essa área de produto, né, de produto digital. Então, a partir desse ano foi quando eu comecei a me interessar e comecei a pensar na possibilidade de fazer uma transição de carreira mais para frente. Na verdade, eu só comecei mesmo a atuar na área em 2020, quando eu e um time de amigos resolvemos participar de um programa de incentivo a startups desenvolvido pela Samsung. E foi aí que eu comecei realmente a minha carreira como designer, porque a gente participou desse processo e era como se fosse um trabalho mesmo, porque a gente precisou desenvolver o produto do zero, participamos de bootcamps e tiveram várias fases onde foi bem importante assim para conseguir entender como que funciona esse universo de primeira. Então eu considero que a minha primeira experiência foi justamente nessa oportunidade dada aí pela Samsung, que durou aí um tempo, eu acredito que mais ou menos um ano, e depois disso, depois de um tempo eu voltei a atuar como arquiteta, mas quando foi setembro do ano passado, eu decidi que era o momento de realmente entrar de cabeça na transição de carreira para UX Design. E aí eu comecei os meus estudos propriamente ditos, mais focados na área, através de uma mentoria que um amigo UX designer também já tinha me indicado. A mentoria que eu fiz era para construir um portfólio, esse era o foco principal, e eu fiz com a Georgia Demas, que é UX designer sênior no Gympass atualmente. E foi muito bom porque eu consegui desenvolver um produto totalmente do zero e sozinha também. Foi muito bom para eu conseguir desenvolver as minhas habilidades. E logo depois disso eu entrei no Design Circuit do Aparício Júnior também. E sigo aí nos meus estudos ainda nesse curso. Faço alguns cursos paralelos também, mas o meu começo foi dessa forma. Sobre os meus maiores desafios para conseguir o primeiro trabalho, na verdade, para mim, o maior desafio foi conciliar o meu trabalho como arquiteta e os meus estudos em UX e UI, porque chegou um momento que começou a ficar muito apertado, eu não estava conseguindo focar inteiramente nos meus estudos e eu acho que isso acabou atrasando um pouco o meu processo de conseguir realmente a minha primeira oportunidade. E eu acho que só realmente começou a dar certo no momento em que eu parei de trabalhar com projetos de arquitetura e comecei a focar somente nos meus estudos e em aplicar para vagas e tudo isso. Então, o maior desafio para mim foi conciliar as duas coisas e manter o psicológico ali de forma saudável, sem me auto-sabotar e seguir o meu processo de uma forma mais tranquila, se é que dá para fazer isso. O que eu faço para me manter atualizado dentro da área
Na verdade, eu gosto muito de ler artigos em inglês, eu gosto muito de acompanhar o que está acontecendo fora, profissionais de fora do Brasil, porque eu tenho a intenção de um dia trabalhar no exterior, então eu acompanho muito o Medium, acompanho alguns canais também, pessoas que trabalham fora do Brasil nessa área para entender como que está o mercado fora, e eu acho que é uma boa maneira de a gente antecipar coisas que em algum momento vão chegar aqui no Brasil. Então, é uma maneira de estar um passo à frente, né? Ou não também, não sei. Mas é o método que eu utilizo. Então, leio muita coisa em inglês e acompanho muitos canais também no YouTube que falam sobre o assunto. Sobre dica ou conselho que eu posso deixar para quem está ouvindo e ainda não conseguiu a primeira oportunidade. Olha, primeiro é respeitar o processo, porque em algum momento vai dar certo se você se dedicar, se você tiver uma boa organização, um planejamento de estudos, começar a priorizar aquilo que de fato é pedido nas vagas, tem muitas chances de dar certo e, ao mesmo tempo, trabalhar as suas soft skills, né? A sua comunicação, a forma como você fala, como você se apresenta, tentar entender quais são os seus pontos fortes para você trabalhar isso em todo o processo, seja na entrevista, seja no desafio. Então, e acreditar que você tem potencial, porque é muito importante a gente entender que nós temos limitações, que nós estamos começando, mas que não é porque a gente está começando que a gente não tem valor. Então, é muito importante você entender que você tem valor e que se você está participando de um processo é porque, de alguma forma, o seu perfil é interessante para aquela empresa. Então, valorize os seus pontos fortes, trabalhe os seus pontos fracos, mas não deixe de acreditar no seu processo, continue estudando, porque uma hora vai dar certo. Então, acho que essa é a melhor maneira de você conseguir aí uma primeira oportunidade e ter calma também. Então, acho que a minha mensagem final é justamente isso, você acreditar no seu processo, ter confiança em si mesmo, e a melhor forma de você trabalhar a sua confiança é estudando, construa um bom portfólio, converse com as pessoas certas que já passaram pelo que você já passou e siga em frente, porque uma hora vai dar certo. Para quem quiser saber mais ou entrar em contato, o meu LinkedIn é linkedin.com/Najara Paixão, normal, o meu nome e sobrenome, e lá tem todas as informações que vocês precisarem saber sobre o meu perfil, sobre onde eu trabalho e tudo mais. É isso, obrigada, gente! Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de imigração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para estas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix@papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de Júnior para Júnior.